Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência. Esse vídeo é o vídeo de 449 do Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8º. E a sequência, A sequência esse assunto é maravilhoso. É a sequência na questão 128. Então aqui nós vamos retornar ao número 15 para depois darmos sequência na pergunta 100, na questão 16, aliás. Então Kardec pergunta aos bons espíritos: tem todos os espíritos? Ele pergunta a São Luís: tem todos os espíritos no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? São Luís responde: é fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente o consegue. Porém, ainda aqui, tudo depende das circunstâncias. Então, essas circunstâncias estão relacionadas ao processo evolutivo, enfim, a evolução do ser. Desse poder também podem dispor os espíritos inferiores. Olha só, tanto mais facilmente o consegue. Porém, ainda aqui, tudo depende da circunstância. Desse poder também podem dispor os espíritos inferiores. Só que, na questão dos espíritos inferiores, o processo ele é relativo, porque, deixa eu só mudar aqui isso. Na questão dos espíritos inferiores, é relativo, porque nunca que os espíritos inferiores, eles conseguem produzir algo de benéfico, Então, agora a questão número 16. Kardec pergunta: o espírito tem sempre o conhecimento exato do modo por que compõe suas vestes, ou os objetos cuja aparência ele faz visível? Então, olha só que pergunta: o espírito tem sempre o conhecimento exato de modo por que compõe suas vestes, ou os objetos cuja aparência ele faz visível? Não. Muitas vezes concorre para a formação de todas essas coisas, praticando um ato instintivo, que ele próprio não compreende, se já não estiver bastante esclarecido para isso. Então, o processo é a evolução, Como aqui na questão, na pergunta de número 15, tem todos os espíritos no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? É fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente o consegue. Então, nós temos que entender que é o processo evolutivo, é o conhecimento do espírito, o qual ele já amealhou, em todos os sentidos. Então, agora nós temos que entender que essas perguntas aqui, é natural, Kardec as faz a São Luís
obviamente visando o nosso nível evolutivo, a nossa classe, a classe que nós nos encontramos, né? Então, por quê? Porque nós sabemos que, além da nossa classe, seres mais evoluídos, como se diz, nem perispíritos eles possuem, nem a aparência como nós conhecemos, eles possuem. Seres que vivem numa expansão, numa irradiação, seres que irradiam dentro de um espaço de acordo com a sua evolução que nós não temos conhecimento. Então esses seres, eles estão assim num outro nível, no outro patamar. Então, tanto Allan Kardec quanto São Luís, eles estão tratando praticamente da nossa escala, da nossa classe evolutiva, da nossa classe um pouquinho mais evoluída, da nossa classe mais para baixo é simbólico, espíritos mais atrasados, porque não podemos generalizar o que eles aqui estão, o que tanto Kardec quanto São Luís está dizendo, nós não podemos generalizar, né? Porque tem espíritos que são tão evoluídos, mas tão evoluídos que eles podem, é óbvio, eles podem materializar algo, transformando-os em intangível, né? Mas eles não podem dar vida, é lógico. Então vamos dizer, eles não criam nada. Nós temos que entender que os espíritos, eles não criam nada. Eles apenas, de acordo com a evolução deles, eles apenas manipulam aqueles elementos, dando aqueles elementos forma. Porque dar forma é uma coisa, agora dar vida é outra coisa, né? Então nós temos que raciocinar nesse momento. Agora nós temos que entender também que isso, nesse caso, já se generaliza. Porque, vejamos, usando aquele termo, só para você entender como que é o processo, nem Nosso Senhor Jesus Cristo, nossa, Luiz, você usa o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas é a lógica, nós temos que entender. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não cria nada. Ele dá forma a todos os elementos, ainda mais ele no nível que se encontra, buscando-se no fluido cósmico universal, todas essas propriedades, todos esses elementos, onde ele pode dar forma. Então, dar forma, né, é uma coisa. Agora, dar vida, a vida, só Deus.
Nós temos que procurar entender isso. Às vezes a gente fala em nosso Senhor Jesus Cristo, porque esquecemos que ele também encontra-se em processo de evolução. E Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus é o soberano, né? Então, tudo obedece aos desígnios do Criador. Na questão 17, uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal, olha só, os materiais que lhes são necessários à produção de todas as coisas e dar-lhes uma realidade temporária, com as propriedades que lhes são peculiares, também também poderá tirar dali o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria a explicação do fenômeno da escrita direta? Aí São Luís responde, até que afinal chegasses ao ponto. Então nós temos que entender o seguinte, ó. Uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhes são necessários à produção de todas as coisas, coisas e dar-lhes uma realidade temporária, nós temos que entender que aqui Allan Kardec ele está falando assim de seres, assim de espíritos um pouquinho mais elevado, porque não é lá qualquer espírito que consegue extrair do fluido cósmico universal elementos. Não. São espíritos assim já bastante desprendido, espíritos já libertos, né? Espíritos assim que já se desmaterializou, vamos dizer assim, das coisas materiais, já se desapegou. São espíritos assim que estão no outro nível, porque não são todos os espíritos. Nós não podemos admitir que um espírito das trevas ele tem acesso ao fluido cósmico universal. Isso é inadmissível, né? Os espíritos das trevas eles têm acesso sim a determinados fluidos, ou melhor, a determinados elementos que por vezes já se encontram assim desagregados do fluido cósmico universal. Às vezes encontrando eles até mesmo em nossa classe, no nosso meio, no meio daqueles os quais comungam, né, os mesmos sentimentos e tudo mais. Mas espíritos das trevas ter acesso ao fluido cósmico universal, aí isso nós temos que entender que é inadmissível. Só tem acesso ao fluido cósmico universal seres assim que já galgaram um trajeto assim imenso na evolução. Aqueles que já possuem assim conhecimento mais elevado a respeito dos desígnios das leis divinas, né?
porque esses sim, eles sabem o que eles vão, de alguma forma assim, manipular, ou melhor, dar forma, né? Porque, para você ver, mesmo assim, esses seres evoluídos, eles manipulam essa energia, esse fluido cósmico universal, dando forma a um número inimaginável de elementos, né, de itens, e depois cabendo ao Criador suprir aqueles elementos todos com a vida. Nós temos por experiência, analisando dessa forma, vamos pensar 5 bilhões de anos, 5 bilhões de anos atrás. Nós nos encontramos no ano de 2022. Jesus, como sendo um dos ministros de Deus, agora nós temos que entender que existe um número incontável de ministros em todo o universo. Nosso Senhor Jesus Cristo é apenas um dentre um número incontável, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com os arquitetos siderais, um dia nós vamos falar a respeito desses arquitetos siderais. Porque esses arquitetos siderais, eles têm assim um compromisso, uma responsabilidade muito grande, porque então veja bem, Nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com os arquitetos siderais, né, de posse do fluido cósmico universal, ele e os arquitetos siderais, eles deram forma não só à Terra, como também ao sistema solar. Mas o sistema solar não tem só 5 bi... Não, mas nós estamos tratando a respeito da Terra. E também inserindo também o sistema solar, porque, na verdade, Nosso Senhor Jesus Cristo e os arquitetos siderais, quem o construiu, agora dentro de um número de tempo que nós não sabemos. E Nosso Senhor Jesus Cristo é responsável também por outros sistemas solares na nossa Via Láctea. Então, ele e os arquitetos, eles deram forma, manipulando esse fluido cósmico universal, dando forma. Então, eles não criaram os animais. Jesus não criou os animais. Jesus não criou o mineral, o vegetal, o animal. Mas todos os elementos que eles se utilizaram deu forma a todo esse princípio, né? Vamos pensar assim, orgânico e inorgânico, né? Então, a vida é da responsabilidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a respeito dos arquitetos, quando fala arquiteto sideral, aqui na Terra, qual a função dos arquitetos, né? Dos designers, né? Não é da forma assim nos edifícios, nas residências, né? Nós temos que entender que os arquitetos siderais, eles quem criaram a forma minuciosamente de todas as espécies de animais,
que existe. Então, olha só para você ver, pensar que uma formiga um dia foi elaborada um desenho, né, daquela formiga pelos arquitetos, uma águia, todos os pássaros, todos os insetos, né, todos os animais, todos os répteis, tudo foi desenhado minuciosamente. E é lógico, depois o princípio, depois veio a evolução e através da procriação, da reprodução, da procriação, aqueles corpos vão se melhorando. Mas no plano maior, aqueles seres, eles passam por cirurgias, né, para assim melhoria do seu corpo físico, né? Então, muitas pessoas às vezes, nossa, mas existe então os arquitetos siderais, existe. Só que nós sabemos que a vida é Deus o responsável por depositar nesses desenhos não, nessas formas, né? Todas elaboradas pelos ministros, pelos arquitetos e por aí em diante. Então, numa nota aqui, Kardec ele diz assim: era com efeito aí que queríamos chegar com todas as nossas questões preliminares. A resposta prova que o espírito lera o nosso pensamento. Agora, nós sabemos, olha só para ver, porque Kardec pergunta assim: uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhes são necessários à produção de todas essas coisas, dar-lhes uma realidade temporária, com as propriedades que lhes são peculiares, também poderá tirar dali o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria a explicação do fenômeno da escrita direta. É lógico que Allan Kardec, ele assim foca muito no processo escrita, né? Na escrita direta. Ele foca muito na escrita direta. Mas nós temos que entender que o espírito evoluído, ele pode retirar, ele retira dali e da forma tangível, não só ao elemento para poder realizar a escrita direta, como o evoluído, ele pode retirar do fluido cósmico universal esse elemento e manipulando-o de acordo com a sua evolução, e dando forma tangível ao que ele quiser. Isso está relacionado à evolução dele, ao grau de evolução, ao grau de conhecimento dele. Né? Não é só esse elemento aqui da escrita direta, não. E sim, um número incontável de outros, né? De fenômeno, vem lá as explicações de um número incontável de outros fenômenos, não só o da escrita direta, mas um número incontável, né? Então agora nós vamos
para o próximo vídeo.